Olá, boa noite, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Estamos no ar nessa noite de domingo com o programa Palavra de Fé. Quero convidar você a ficar conosco na próxima hora, porque o programa de hoje está muito abençoado. Teremos uma mensagem especial que vai falar ao seu coração. Vamos estar realizando a oração pela sua vida e pela sua família, tá certo? Então, fique conosco. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, Deus vai falar ao seu coração e Ele vai te abençoar. Olha só, todos os domingos nós temos duas reuniões da Igreja Luz do Mundo, pela manhã 9 horas e às 19h30 horas. Inclusive, há pouco nós encerramos a reunião da noite, inclusive hoje foi dia de batismo nas águas, inúmeras pessoas desceram as águas, entregaram a vida para Jesus. E eu tenho certeza que, como a Bíblia ensina, como a Bíblia relata, houve festa no céu por causa disso. Todas as vezes que um pecador se arrepende, todas as vezes que alguém entrega a vida para Jesus, a festa no céu. Por isso que nós convidamos as pessoas, por isso que nós chamamos as pessoas para vir buscar a Deus. Eu quero que você pense comigo, meu irmão e minha irmã. Se a Bíblia diz que toda vez que alguém se entrega para Jesus, a festa no céu, eu pergunto para você, será que há prazer em Deus em abençoar o homem? Será que há prazer em Deus em abençoar o ser humano? Nós não podemos nos esquecer que Deus ele se coloca como pai e Ele coloca o homem, o ser humano, como filho. E quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos filho. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Jesus, olha como que é forte que a Bíblia diz, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que forte é isso. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando eu me torno filho de Deus, então eu tenho que entender que o meu relacionamento para com Ele será assim, de pai para filho, de filho para pai. E às vezes as pessoas olham para Deus como se Deus fosse um carrasco, como se Deus não se importasse, como se Deus não quisesse abençoar, como se Deus tivesse prazer no sofrimento dela. Muito pelo contrário. A Bíblia até diz assim, olha, se vocês que são humanos sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais Deus, ainda mais o Senhor, ainda mais o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, venha buscar Deus, venha entregar a sua vida para Jesus, venha entregar os seus caminhos para Jesus, venha ter de fato um relacionamento com Deus, de filho para pai, de pai para filho. Assim você vai ter todo o cuidado de Deus sobre a sua vida. A Bíblia também nos mostra, ou nos conta a parábola do filho pródigo. Enquanto aquele filho estava junto do pai, ele tinha a proteção do pai, ele tinha todas as bênçãos e os cuidados que o pai poderia lhe proporcionar. Ele tinha todos os cuidados que a casa do pai poderia lhe proporcionar. Mas um dia ele achou que não era bom mais que ele permanecesse ali. Ele não queria mais ficar ali. Então ele se ausentou, ele foi para longe do pai e longe da sua casa. A conclusão foi que ele sofreu tanto que ele chegou ao ponto de desejar comer comida de porcos, mas ele não podia. E ele disse, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Se meu pai me receber como um dos seus trabalhadores, porque os trabalhadores do meu pai estão muito melhor do que eu, se ele me receber como um dos seus trabalhadores, eu ficarei feliz. Esse filho pródigo volta para a casa do pai, o pai o recebe como filho, não como um trabalhador, como filho. Quando você vier para Deus, quando você se entregar para Deus, Ele vai te receber como um filho. Então volte para o Pai, volte para a casa do Pai enquanto ainda há tempo. Você vai acompanhar agora
uma palavra, uma ministração, e nessa ministração é exposto sobre 3 parábolas que Jesus contou. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. As 2 primeiras parábolas, Jesus fala de qual é a reação que uma pessoa tem que ter quando descobre um tesouro. E a reação é o seguinte: se for preciso abrir mão de tudo para se tornar possuidor desse tesouro, o faça. O faça. E aí Jesus diz que esse tesouro é o reino de Deus. A terceira parábola, que é a parábola da rede, ele diz: olha, a rede foi lançada ao mar, a rede de Deus foi lançada ao mundo. Como os pescadores fazem com a sua rede, a hora que ela estiver cheia de peixes, ela vai ser arrastada para a terra, vai ser feita a separação dos peixes bons e os ruins. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Acompanhe essa mensagem abençoada, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, e após ela nós retornaremos já realizando a oração da fé em favor da sua vida. Livro de Mateus, primeiro livro lá do Novo Testamento, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Do 44 ao 50. São 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Nós vamos iniciar lendo apenas a primeira, apenas o versículo 44. No decorrer da mensagem, a gente vai passando pelas outras 2 parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 44. São 3 parábolas bem conhecidas. E elas têm um significado muito grande. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Feche os olhos um instante. Senhor Jesus, fale conosco. Assim como costumamos orar, meu Pai, eu quero pedir algo ao Senhor. Cada homem, cada mulher que está aqui nesta noite, receba a Tua direção, Pai. Que cada pessoa que aqui está receba a Tua direção. Porque se nós não recebemos a Tua direção para a nossa vida, nós ficaremos perdidos. E isso nós não queremos. Então fala com cada um de nós. Quanto a mim, Espírito Santo, eu peço, me dá a graça de poder transmitir a essas pessoas aquilo que o Senhor pôs no meu coração, aquilo que cada uma delas precisa ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mantenha a Bíblia aberta, depois a gente vai passar pelos outros versículos. Dando um tema para essa mensagem de hoje, a gente pode usar o seguinte: possuindo o que não tem preço. E em cima desse título, desse tema, nós podemos já acrescentar uma pergunta: como possuir aquilo que não tem preço? Nós vamos ver um pouco a respeito disso. Como eu falei para vocês anteriormente, são 3 parábolas. Nós vamos falar um pouco mais, primeiramente, sobre essa parábola do tesouro escondido. Jesus, ele conta essa história e ele diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A primeira coisa, Jesus, ele usou aqui uma história, um exemplo de algo que era comum para aquelas pessoas naquele tempo. Quando nós falamos em tesouro oculto ou tesouro escondido, talvez você lembre de algum filme, ou de algum desenho, de alguma cena, alguma coisa assim, aonde mostra os piratas que escondiam o tesouro e tinha um mapa para encontrar esse tesouro e tudo mais. Naqueles dias, essa às vezes era a realidade daquelas pessoas, porque haviam muitos conflitos, muitas guerras. Então vira e mexe, às vezes era o caso de a pessoa enterrar o que ela possuía, enterrar a sua riqueza, enterrar
os seus bens e muitas das vezes se ausentar daquele lugar, fugir daquele lugar. Era a melhor maneira, não havia tempo, não havia maneira de levar consigo. Então isso era algo que era até comum naquele tempo. E aí Jesus ele usa algo da época para trazer para aquelas pessoas um exemplo muito forte. E ele diz assim: certo homem encontrou um tesouro que estava oculto no campo, um tesouro que estava escondido no campo. Quando ele encontrou, a primeira reação dele foi esconder novamente. E aí, transbordante de alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que possuía, para que ele pudesse comprar o campo e se tornar possuidor do tesouro. Veja que a Bíblia não diz que ele vendeu todas as coisas que tinha, ou que ele abriu mão de tudo que ele tinha para comprar o tesouro. Não, ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele vendeu tudo que ele tinha para juntar recursos e poder comprar o campo e se tornar possuidor do tesouro. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A Bíblia não dá maiores detalhes. Sempre que eu falo a respeito dessa parábola, eu gosto de chamar atenção para isso. E a Bíblia ela não dá maiores detalhes. Jesus não dá maiores detalhes na parábola, na história que ele conta sobre esse homem. Mas vamos imaginar aqui, esse homem, ele tinha a sua vida, esse homem tinha a sua família, quem sabe tinha os seus filhos, tinha o seu casamento, enfim, ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas prioridades, ele tinha os seus planos, ele tinha os seus projetos, ele tinha a vida dele. E ele estava vivendo a vida dele, ele estava tocando a vida dele, como nós falamos. E de repente ele descobriu esse tesouro. E no momento em que ele se tornou conhecedor desse tesouro, então todas as prioridades dele mudaram. Todas as prioridades dele mudaram. Quem sabe, vamos imaginar aqui, ele podia estar guardando dinheiro para alguma coisa. Imagine você está vivendo a sua vida, então você tem os seus planos. Quem sabe você pensa assim: poxa, eu vou guardar dinheiro para mim reformar minha casa, para mim construir a minha casa. Então todo mês você vai lá e vai guardando uma quantia. Eu vou guardar dinheiro para mim comprar o meu carro, eu vou guardar dinheiro para o meu filho ou para minha filha poder fazer uma faculdade, por aí vai. Você vai vivendo a sua vida, você vai administrando a sua vida. Você tem uma maneira de viver, você tem seus planos, seus sonhos, seus projetos. E de repente um dia você encontra um tesouro como esse. E quando você se depara com aquele tesouro, você vê que ele é tão valioso, ele é tão grandioso, ele é tão encantador, que você diz assim: não, eu tenho que fazer o que for preciso para mim me tornar possuidor desse tesouro aqui. Na mesma hora você sabe e você entende que você tem que fazer o que for preciso para você se tornar possuidor daquele tesouro, porque você entende que provavelmente nunca mais, usando o exemplo daqui da Bíblia, você teria uma sorte como essa, de encontrar um tesouro tão valioso, de você se deparar com algo tão valioso, e você sabe que você não poderia simplesmente dar as costas e continuar vivendo do mesmo jeito e abandonar aquilo ali. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Por isso que naquele momento ele mudou todas as suas prioridades. Imagine talvez ele chegando em casa e falando assim, talvez para a esposa dele, para a família dele: olha, vamos tirar aquele dinheiro que estava lá no banco, aquele dinheiro que estava sendo guardado para a faculdade, para a casa, para o carro, eu vou vender isso aqui, eu vou vender aquilo lá, eu vou vender tudo, nós vamos abrir mão de tudo. E aí talvez a família perguntava para ele: mas por que você vai fazer isso? Eu tenho que comprar um campo, porque eu descobri um tesouro tão precioso, tão grandioso, eu tenho que me tornar possuidor dele. Pastor, e o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Jesus ele usa essas duas parábolas, tanto a do tesouro quanto a da pérola. Depois a gente fala um pouquinho sobre a parábola da pérola. Ele usa essas duas histórias para dizer para a gente o seguinte: olha, o dia que você se tornar conhecedor a respeito do reino dos céus,
a respeito da minha vontade, a respeito da minha palavra, o dia que você se tornar conhecedor dessa pérola, desse tesouro, que é algo tão precioso e grandioso, você precisa tornar tudo isso prioridade na sua vida. É isso que Jesus ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: olha, não importa quem você é, não importa como você vivia, não importa o que você fazia, mas quando você se tornar conhecedor desse tesouro, você precisa tornar ele prioridade na sua vida. Você precisa abrir mão do que for preciso para se tornar possuidor desse tesouro. E essa palavra aqui de hoje, ela é para todos nós. Como assim é para todos nós? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Não importa se você está aqui hoje pela primeira vez. Talvez você nunca tinha ouvido uma pregação na sua vida. Pode ser esse o caso de uma pessoa. Essa palavra é para ela. Quem sabe ela já até começou. Mas está no início da jornada da caminhada. É para essa pessoa essa palavra. Quem sabe você está aqui, você já é experimentado. É para você essa palavra. Porque para todos nós, Jesus ele traz esse alerta. Ele diz o seguinte: olha, todos aqueles que se tornam conhecedores deste tesouro precisam passar a viver de acordo com ele e tornar ele a sua prioridade, que é o reino dos céus. Diga a glória a Deus. É necessário isso. É necessário fazer o que tiver que fazer. E eu quero salientar uma coisa aqui: não espere compreensão das pessoas. Lembra que a gente estava aqui imaginando uma situação, a vida daquele homem? Tente imaginar as pessoas olhando para ele fazer aquilo. Tente imaginar as pessoas compreendendo aquele homem a fazer aquilo. A primeira coisa que elas iriam dizer é que aquele homem estava doido, que aquele homem estava louco. Quem sabe da sua própria família, pessoas da sua própria casa iam dizer isso. Quem sabe a própria esposa ou os filhos iriam dizer: você está ficando doido. Você está ficando doido, o que você fez? Parece que alguma coisa tomou a sua cabeça. Não espere compreensão das pessoas. O dia que você se torna conhecedor do reino dos céus, que você se torna conhecedor da palavra de Deus, e quando eu digo conhecedor, não é no sentido de você saber que existe uma Bíblia, de você saber que existe a palavra de Deus, e ela ser na sua vida um livro fechado, como esse está aqui agora. Mas quando de fato você começa a ter um contato real com a palavra de Deus, quando de fato a palavra de Deus começa a chegar até a sua vida, quando você começa a se tornar conhecedor da vontade do Senhor, quando você começa a descobrir de fato a respeito do reino de Deus, e você começa a conhecer e a saber as coisas do reino de Deus e a respeito do reino de Deus, você descobriu esse tesouro, você encontrou esse tesouro. E aí Jesus diz: quando isso acontecer com você, por isso que eu falei há pouco, se você está aqui pela primeira vez, você está sendo apresentado hoje esse tesouro. Jesus fala para você: aproveite toda a sua força. Se você já é experimentado na palavra, Jesus diz assim para você: nunca perca o seu foco e nunca perca a sua força em relação às coisas do reino de Deus, porque a nossa prioridade ela nunca pode mudar. Ela nunca pode mudar. Aí nós podemos pensar o seguinte: tudo bem, pastor, Jesus ele usa uma história, Jesus ele usa uma parábola, ele fala de um tesouro que estava oculto no campo, e esse homem encontrou esse tesouro, escondeu novamente, transbordante de alegria, foi lá e fez de tudo para se tornar possuidor daquele tesouro. E Jesus usou isso para querer mostrar para mim e para todas as pessoas que quando nós passamos a saber a respeito do reino de Deus, quando nós descobrimos sobre esse tesouro, nós temos que abrir mão do que for preciso, nós temos que fazer o que for necessário, nós não podemos esperar a compreensão das pessoas agora na nossa nova jornada, na nossa nova empreitada, na nossa nova prioridade, para mim me tornar possuidor desse tesouro. E o que isso tudo implica?
Antes de a gente ir para a parábola da rede, eu quero fazer apenas um comentário sobre a parábola da pérola. Se tiver com a Bíblia aberta, você pode ler junto ali. Então, dando continuidade. O reino dos céus, no versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Você vê que Jesus ele fala de outra parábola, ele conta uma outra história, porém o desfecho é o mesmo. Um homem que procurava uma pérola de grande valor, e quando ele encontrou essa pérola de grande valor, ele fez de tudo, mesmo desfecho, foi e vendeu tudo o que tinha para se tornar possuidor daquela pérola. Mas há aqui uma diferença entre a primeira e a segunda parábola. A primeira diz que esse homem, o que encontrou o tesouro oculto no campo, ele não estava procurando aquele tesouro, ele não estava atrás de um tesouro, mas mesmo assim ele encontrou. O segundo, ele estava atrás de uma pérola de grande valor. Essa é a diferença. Ele também encontrou. Sabe o que nós podemos entender com isso? Não importa se você foi uma pessoa ou é aquela pessoa que não estava procurando por Deus. Pastor, quando eu vim para a igreja, quando eu tive aquele primeiro contato com Deus, com as coisas de Deus, eu nem estava procurando por Deus. Pode ser que esse seja o seu caso. Ou pastor, eu sou diferente. Eu sou uma pessoa que já há muito tempo, há muitos anos, eu estava em busca de Deus. Eu queria alguma maneira de chegar até Deus de verdade, de encontrar Deus de verdade, mas por muito tempo eu fiquei me debatendo daqui para lá, daqui para cá, e não conseguia, até que um dia eu me deparei com Deus de verdade, com a palavra de Deus. Não importa qual é o seu caso, se você estava procurando ou se você não estava procurando, você se tornou conhecedor desse tesouro, e isso que é importante. E agora depende de mim e de você. O que é que nós vamos fazer diante desse tesouro? Na parábola de Jesus, nos dois casos, aqueles homens agiram de maneira corretamente. Quando eles viram o tesouro, eles sabiam que aquele tesouro se tornou a prioridade deles. Vamos para o versículo 47, para a gente dar continuidade aqui. A parábola da rede diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha a terceira parábola que Jesus propôs. Você vê que ele fala da pérola, ele fala do tesouro escondido. E ele diz o seguinte: olha, aqueles homens encontraram aquele tesouro e fizeram de tudo para se tornarem possuidores daquele tesouro. Quando eles se tornaram conhecedores daquela grandiosidade, eles fizeram de tudo para se tornarem possuidores daquilo. E aí depois Jesus propõe uma terceira parábola. Ele diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que é lançada no mar. Jesus usa mais uma vez uma história de algo que era muito comum para eles naquela época, para ilustrar o que ele queria dizer. E ele diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que é lançada no mar, recolhe toda espécie de peixes. E quando essa rede ela já está cheia, os pescadores eles arrastam a rede para a praia. É assim quando uma rede é lançada, você não consegue escolher que peixe você vai pegar, mas ela é lançada no mar, aquela rede está passando, e ela vai pegando todo tipo de peixe, toda espécie de peixes. Aonde ela vai passando, ela vai pegando os peixes. Quando ela encheu, é hora então de trazer para a praia, arrastam para a praia. E aí Jesus fala: o que os pescadores fazem? Eles começam a separar os peixes, e os que são bons, eles guardam nos cestos, os que são ruins, eles deitam fora. Aí Jesus ele fala assim, o finalzinho, eu vou ler o versículo 50 de novo:
e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus lhe diz assim: aqueles que são como os peixes que foram deitados fora, serão lançados na fornalha, onde há choro e ranger de dentes. Os peixes somos nós somos os peixes de todas as espécies. A rede de Deus já foi lançada no mar, a rede de Deus já foi lançada no mundo, e ela está passando. A palavra de Deus está sendo anunciada, o reino de Deus está chegando ao conhecimento das pessoas, a palavra de Deus está chegando ao conhecimento das pessoas, a vontade de Deus está chegando ao conhecimento das pessoas. A rede foi lançada e ela está pegando todo tipo, toda espécie de peixes. Começou com os 12 discípulos de Jesus, e ele falou: olha, vão por todas as nações, pregue o evangelho a todas as pessoas, lancem a rede em todos os lugares. Então a rede de Deus foi lançada e ela está passando. E quando eu me torno conhecedor da palavra, quando eu passo a conhecer a respeito do reino de Deus, quando eu passo a conhecer a respeito da vontade de Deus, então eu sou um desses peixes de todas as espécies que foi pego já pela rede. E essa rede está passando, e ela está enchendo, e a palavra de Deus está indo, o conhecimento da palavra de Deus está se espalhando cada vez mais, e falta apenas alguns poucos lugares para essa rede passar e para que ela fique cheia de vez. E daqui a pouco essa rede vai estar totalmente cheia, e ela vai ser arrastada para a praia. E a Bíblia diz que assim será na consumação do século. E aí virão os anjos e separarão. Eu vou ler aqui de novo, versículo 49. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lembra? Os peixes bons e os peixes ruins. Os ruins deitados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, aqueles que irão perder a salvação. E os peixes bons, ou seja, os justos, guardados e recolhidos no cesto, que vão estar na glória, que vão estar com Ele no reino dEle. Diga glória a Deus. Você lembra que antes da mensagem eu falei sobre o batismo? Eu falei sobre a justificação. O que é que a gente leu aqui? Separarão os maus dentre os justos. Os justos serão guardados no cesto. Justo por quê? Porque foi justificado, porque entregou a vida para Jesus, porque um dia chegou até o conhecimento dessa pessoa a respeito da vontade de Deus, a palavra de Deus, a respeito do reino de Deus. E quando chegou o conhecimento dela, quando de repente ela encontrou esse tesouro, seja porque estava procurando, ou seja por acaso, não importa, ela se tornou conhecedora desse tesouro. Ela tomou a decisão certa e ela falou: eu não posso, agora que eu descobri esse tesouro, continuar vivendo como se eu nunca tivesse visto esse tesouro, como se eu nunca tivesse tomado conhecimento dele. Eu não posso mais viver assim. Eu vou abrir mão do que eu tiver que abrir mão, para mim me tornar possuidor desse tesouro. Então essa pessoa entrega a vida para Jesus, e ela passa a viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ela é justificada. Ela é justificada. Ela foi pega pela rede, e ela faz parte dos peixes que são bons, que vão ser guardados no cesto. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que infelizmente, por isso que é difícil servir a Deus, que infelizmente é a maioria, que vai se acertar com o caminho largo e a porta larga. Não faz muito tempo, alguns dias atrás foi pregado sobre isso aqui. A Bíblia não diz assim, que a maioria vai se acertar com a porta estreita e o caminho estreito, e que a minoria vai se acertar com a porta larga e o caminho largo. A Bíblia fala justamente o contrário, que a maioria vai se acertar com a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição, e a minoria vai se acertar com a porta estreita e o caminho estreito que conduz à salvação, à vida eterna. Por quê? Porque é difícil. Sempre foi difícil servir a Deus. Sempre, desde sempre.
Desde sempre foi difícil servir a Deus. Nos nossos dias continua sendo difícil servir a Deus. E sempre vai ser difícil servir a Deus. E muitas das vezes, quando você estiver servindo a Deus, não espere a compreensão das pessoas. Lembra que a gente falou antes? Quando você tomar a decisão por esse tesouro, de se tornar possuidor desse tesouro, não espere a compreensão das pessoas. Não espere que as pessoas vão olhar para você e vão aplaudir você. Não espere que as pessoas vão olhar para você e, em muitos casos, dizer: foi a melhor escolha da sua vida. Que dificilmente isso vai acontecer. A não ser, você só vai ouvir isso de alguém que já está na mesma fé que você. Mas se essa pessoa não estiver na mesma fé que você, esqueça. As pessoas, na maioria das vezes, vão apontar o dedo para você, vão te criticar. Você vai estar fazendo o que é certo, ou procurando fazer o que é certo, mas muitas vezes você vai passar como se estivesse fazendo algo que é errado. Porque infelizmente a grande massa se acerta com a porta larga e o caminho largo, que conduz à perdição. E a minoria, quando a Bíblia fala sobre minoria, a Bíblia não está falando de 2 ou 3 que serão salvos. Só que quando você considerar a massa que se acerta com a porta estreita e o caminho estreito que conduz à salvação, por mais que seja um número gigantesco, quando você compara com a outra massa que se acerta com o caminho largo, a porta larga, ela se torna a minoria, mesmo sendo um número muito grande. E aí, quando você quer fazer o que é certo, você se preocupa em fazer o que é certo, como a grande massa faz justamente o contrário, eles vão apontar o dedo para você. E logo para a gente terminar, sempre que eu comento a respeito disso, eu gosto de dar esse exemplo. Hoje em dia nos bancos dificilmente se faz fila em pé. Todas as agências praticamente têm cadeiras. Então você vai lá, pega a sua senhazinha, senta na cadeirinha e espera. Mas se você voltar alguns anos, você chegava na agência bancária e você fazia a fila em pé para você ser atendido nos caixas. E quando você chegava lá, normalmente tinha desenhado no chão, com umas fitas coladas no chão, tinha o desenho de como era para ser feita a fila. E normalmente aquele desenho, ele era assim, vinha aqui, ia para lá, não é assim? Aí vinha para cá, ia fazendo assim. Por quê? Para você conseguir ter ali naquele espaço um número maior de pessoas. Então eles colavam as fitas no chão, aquele adesivo no chão, naquele formato, que era para as pessoas fazerem a fila daquela maneira, que era o jeitinho certo, não era assim? Desse jeito. Mas aí quando você normalmente chegava na agência e tinha lá umas 10 ou 20 ou 30 pessoas na fila, você olhava para o desenho no chão, o desenho estava lá daquele jeito, mas a fila estava reta. A fila estava reta. O desenho estava lá assim no chão. A fila estava reta e ia lá na porta. Aí você chega e olha para aquela situação, você olha para aquela fila, você olha para aquele desenho e você fala assim: meu Deus, todo mundo errado. Você sabe que a fila era para ser lá, e você sabe que você tinha que ir lá naquele cantinho para você fazer a fila certa. Mas na maioria dos casos, o que a gente fazia? O que a pessoa faz? Ela olha, vê que está todo mundo errado, mas simplesmente entra atrás do último e fica lá. E faz errado como todos os outros. Não é assim? Por quê? Porque se eu fosse o doido que não ia entrar lá atrás da fila, todo mundo estava fazendo errado, e fosse lá no lugarzinho certo, quando eu chegasse ali, a primeira coisa, as pessoas já iam me fuzilar com o olhar. É ou não é assim? Já iam olhar para mim, aí iam dar aquela olhada assim: ah, esse doido aí. Não é mais ou menos assim? Alguns iam falar, alguns até dizer para você: viu, tá errado, a fila não é aí não. Você era o único que estava certo, mas a fila não é, a fila é lá atrás. O certo é você ir lá atrás. Ele que está errado, não é você. E aí logo as outras iam começar a falar: é verdade, está errado, você está fazendo errado, vai lá atrás. Mas simplesmente, mesmo que alguém não falasse nada, às vezes a pessoa não vai no lugar certo porque ela tem medo de ficar constrangida com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com a desaprovação das pessoas. E mais ou menos é assim hoje para servir a quem? Para servir a Deus. A grande massa está fazendo a fila errada.
E a gente às vezes chega e simplesmente entra na fila do jeito errado e fica ali, porque é mais cômodo. Não é todo mundo que tem a disposição de ir lá e ficar no lugar certo da fila. Ainda que todo mundo olhe, aponte o dedo e fale alguma coisa, ainda que os outros olhem para você e te repreendam e fale alguma coisa contra você, não é todo mundo que tem coragem de ir no lugar certo e ficar ali. Mas eu digo uma coisa para você: se você for no lugar certo e você ficar no lugar certo, e vier um responsável do local, ele vai repreender todo mundo, menos você. Todo mundo será repreendido, menos você. E é isso que importa. É isso que importa. Porque na consumação do século, o que vai valer é como Deus determinou e como Deus estabeleceu as coisas. Não importa se todo mundo está fazendo diferente. Não importa se você fez certo e todo mundo apontou o dedo para você, te condenando. Quando vier o responsável vai falar: você fica aí, você está certo. Os demais, gente, vamos acertar aqui. Mas você tem que ter coragem e disposição. Coragem e disposição. Por isso é difícil servir a Deus hoje, mas é necessário. Por isso, já que nós sabemos que a rede foi lançada, a rede ela está passando e ela não espera, e nós já fomos pegos. Pastor, por que eu já fui pego? Porque se é a primeira vez, se você está começando, se você já é experimentado, você sabe agora a respeito da palavra de Deus, você sabe a respeito do reino de Deus, então você já foi pego pela rede. E na consumação, vai chegar o dia que a rede vai ser arrastada para a praia e vai ser feita a separação. Será que eu sou dos peixes bons ou dos peixes ruins? Só depende de mim e de você. Se você fizer a escolha certa, mediante o tesouro que você descobriu e que foi apresentado a você, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, se você fizer a escolha certa de abrir mão do que for preciso, mas servir a Deus com todas as suas forças, você vai ser justificado. E no dia da consumação, você vai fazer parte dos justos. Diga glória a Deus. E vai valer a pena, porque você vai estar na glória com Deus. Você não vai ser dos que serão deitados fora. Você não vai ser daqueles que serão lançados onde há fogo e ranger, onde há choro e ranger de dentes. Guarde essa palavra no seu coração. A pérola você já descobriu, o tesouro você já descobriu, eu já descobri. Agora só depende de nós. Faça desse tesouro, que é o reino de Deus, o reino dos céus, prioridade na sua vida. Fica de pé no nome de Jesus. Eu vou convidar a igreja a vir aqui na frente. Nós vamos retirar as cadeiras. Enquanto retira as cadeiras, enquanto você está vindo aqui para frente, o Juliano vai cantar um louvor. E depois do louvor nós vamos fazer uma oração em cima dessa palavra, em cima dessa mensagem. Isso, quem já está chegando aqui na frente, você já vai fechando os seus olhos, você já vai adorando a Deus. Toda a igreja, por gentileza. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus. Adore o nome de Jesus.
conhecer Jesus. Eu quero, diga, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre, diga, milhares e milhares. Diga esse nome, Ele é lindo, diga então. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Ele é Jesus. Jesus, grite esse nome. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Diga que Ele é lindo nessa noite então. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Ele é Jesus. Jesus, ergue tua voz. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Ele é Jesus, Ele está aqui. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, Ele descerá. Se pedimos e se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Oh, aleluia. A rede de Deus já foi lançada, meu irmão. Quando a rede de Deus é lançada, a palavra dele é anunciada. Quando a rede de Deus é lançada, o reino dele é anunciado. E nós já fomos pegos por essa rede. Nós já sabemos a respeito da vontade de Deus, do reino de Deus. Então vai orando e vai dizendo para Ele: Senhor, chegará o tempo que essa rede vai ser arrastada para a praia. Vai dizendo isso para Ele. E será feita uma separação entre os peixes bons e os ruins. Assim será na consumação dos séculos. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos.
Os justos são aqueles que abriram mão de tudo para se tornarem possuidores do tesouro. Os justos são aqueles que abriram mão de tudo para se tornarem possuidores da pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor, esse tesouro é o teu reino. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está te dizendo nessa noite que Ele coloca diante de você algo precioso, que Ele coloca diante de você algo maravilhoso, que Ele coloca diante de você algo que você nunca conseguiria conquistar somente com as suas forças. Mas o Senhor Jesus deu a vida dele na cruz por mim e por você. Somente dessa maneira nós podemos possuir algo que não tem preço. Somente assim nós podemos possuir algo que não tem preço, que é o reino de Deus. É através da graça de Deus, através daquilo que Jesus fez na cruz, através do sangue de Jesus vertido na cruz. Então abre o teu coração nessa noite, meu irmão. Abre o teu coração nessa noite, minha irmã, e diga para Ele: vem sobre a minha vida, Senhor. Diga: esta casa é sua casa, a minha vida é tua morada, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo, vem encher o meu coração. Diga: vem, Espírito Santo, esta casa é sua casa. Fala para Ele: enche a minha vida. Vai tocando o poder de Deus, vai tocando o Espírito de Deus em cada pessoa aqui nessa noite, em cada coração aqui nessa noite. Vai restaurando esta pessoa, Senhor. Vai enchendo ela da tua presença, vai enchendo ela do teu Espírito Santo. Abraça ela, Senhor Jesus. Abraça ela, Espírito Santo. Renova ela nessa noite. Faz ela transbordar da tua unção. Faz ela transbordar do teu amor, da tua graça, da tua glória. Vem incendiar esta casa, diga. Declare para Ele: essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Isso, diga para Jesus: Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, então apareça, que o seu nome cresça nesse lugar. Peça pra Ele: Esse lugar, Senhor, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o seu nome cresça. Este lugar, apareça, Senhor. que o teu nome cresça. Vem me incendiar, derrama o teu fogo sobre essas vidas. Faz o coração dessas pessoas queimar, Senhor. Diga para Ele: eu quero sentir o meu coração queimar, Jesus. Diga para Ele: Espírito Santo, vem e enche a minha vida. Diga para Ele: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu quero sentir o meu coração queimar pelo Senhor. Diga para Ele: eu quero sentir a alegria do Teu Espírito Santo me abraçando, me envolvendo nessa noite. Oh, Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, meu Pai. Sela esta pessoa, marca essa pessoa, Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Basta que você feche os seus olhos. Basta que você feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo te abraçar, e deixe o Espírito Santo te envolver. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante suas mãos.
Ainda com seus olhos fechados, levante as suas mãos. Você vai pedir algo ao Senhor. Você vai pedir com todas as suas forças que o Espírito Santo venha encher o seu coração, a sua vida. Você vai pedir com todas as suas forças que a presença de Deus, a unção de Deus transborde na sua vida. Levante as suas mãos. Você vai adorar Ele com todas as suas forças, de todo o seu coração, do fundo da sua alma. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, ergue a sua voz e adore a Ele. Adore a Ele. Adore o Santo dos Santos. Adore o Senhor Jesus. E declare que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, declara, povo de Deus, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Entregue a sua vida para Ele. Aleluia. Entregue a sua vida, entregue o seu coração para Jesus. Diga para Ele: tudo está nas tuas mãos, Senhor. Assim eu quero que seja comigo. Faça essa oração, diga para Jesus: assim eu quero que seja comigo, Senhor. Eu quero dizer a Ti, eu quero poder falar. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vontade dEle prevalece na minha vida. As coisas do reino dEle prevalecem na minha vida. Fale para Ele: eu sou teu servo, eu sou a tua serva. E eu quero andar após Ti, Jesus. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu quero te glorificar através da minha vida. Oh, te exalto. Oh, aleluia. Recebe, Senhor, cada palavra de oração. Recebe cada palavra de adoração. Nós te adoramos. Que teu povo está te entregando. Diga para Ele: nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ergue tua voz em gratidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Pro inferno inteiro ouvir. Quão grande és tu. A unça, Deus. Quão grande. A unça, Senhor. Então, e Ele é Jesus. Declara, povo de Deus. Canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois dessa palavra abençoada, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, quero apresentar a sua vida em oração diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus nós oramos. E eu digo nós porque eu oro junto com essa pessoa. Pai amado, Pai querido, que a tua boa mão alcance a vida dela.
Que a tua boa mão, meu Pai, visite essa pessoa agora. Assim como ela ouviu nessa mensagem, nessa palavra, assim como ela ouviu, meu Pai, no início do programa, quando nós falávamos a respeito do relacionamento que nós temos que ter com o Senhor, de pai para filho, de filho para pai. Assim como ela ouviu a respeito do filho pródigo que precisava voltar para a casa do pai enquanto tinha tempo. Meu Deus, que essa palavra ou aquilo que nós falamos nessa noite através do programa Palavra de Fé fique gravado no coração dessa pessoa e produza vários frutos. Assim eu quero apresentar também a família dela diante do Senhor e pedir a tua bênção sobre ela e sobre toda a casa dela. E essa semana que está se iniciando seja uma semana de vitórias para todos. Assim nós estamos orando e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Nós vamos encerrando o programa Palavra de Fé deste domingo à noite. Apenas mais um lembrete, no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Esteja conosco, vamos nos assentar à mesa com Deus para ter comunhão com Ele. 9 da manhã e às 19h30. Lembrando que você pode acompanhar a Igreja Luz do Mundo através das redes sociais. Está aí no rodapé do seu televisor, o endereço do Facebook da igreja. Você pode nos acompanhar através do Facebook. Todas as novidades nós postamos lá para você estar por dentro de tudo que está acontecendo. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sobre medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. Lavacar União. Lavagem completa. Lavagem de aparência e enceramento. Na Rua União da Vitória, esquina com a São Paulo, número 1900. Atendimento de segunda a sábado. Lavacar União. Seu carro em boas mãos. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão. Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama.